Professor do Departamento de Química da Unesp, em Bauru, desenvolve pesquisas para analisar plantas medicinais sem gerar resíduos tóxicos. Daniel e seus orientandos seguem os princípios da química verde. Durante as análises, eles gastam menos energia, usam fontes renováveis de matéria-prima e não poluem o meio ambiente. Tudo isso sem deixar de lado, é claro, a eficácia do processo. E no Conexão Unesp de hoje, a professora Rita de Cássia Biazon, da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp em Franca, fala sobre a corrupção. Ela avalia como o tema deve ser abordado nas campanhas dos candidatos à presidência da República e quais pontos deveriam ser prioridade do presidente eleito para combater o problema. O Unesp Notícias desta segunda-feira já está no ar. Boa noite. Os benefícios à saúde proporcionados pelas plantas medicinais são cada vez mais conhecidos da população. Mas o que pouca gente sabe é que a produção industrial e a análise laboratorial dessas espécies ainda utilizam grandes quantidades de solventes tóxicos. Além de prejudicar o meio ambiente, esses resíduos oferecem riscos à saúde humana. Para mudar esse panorama, um pesquisador do Departamento de Química da Unesp, em Bauru, vem desenvolvendo novas metodologias de análise baseadas nos princípios da química verde. A nossa equipe foi conhecer mais sobre as vantagens dessas pesquisas. Essa pesquisa ela é uma proposta que está sendo financiada pela FAPESP, já há um período de 2 anos, e ela envolve o desenvolvimento de métodos não poluentes para análise de plantas medicinais. E essas plantas medicinais que a gente estuda são plantas medicinais de interesse do Ministério da Saúde do Brasil, cuja o interesse é então na distribuição pelo SUS. E como já são espécies que possuem atividade comprovada, o potencial para fitoterápico é muito alto e muitas já são comercializadas como fitoterápicos. As espécies que a gente analisa hoje, atualmente, nesse projeto FAPESP, é a alcachofra, a romã, soja, a pata de vaca e a espinheira santa, né, que nós estamos analisando. Aí a quebra-pedra, que também finalizamos o estudo com ela já. A grande diferença que nós estamos propondo é a análise dessas plantas medicinais sem gerar resíduos tóxicos. Então a gente aplica os conceitos que a gente chama da química verde, que é aquela química que busca desenvolver processos ou métodos que não poluem o meio ambiente e nem cause danos à saúde dos analistas. Não produzindo resíduos tóxicos, reduz o custo no tratamento de resíduos dessas análises. Então a gente desenvolve métodos para análise dessas plantas medicinais, utilizando solvente como etanol e água, por exemplo. A gente elege algumas variáveis como fatores, né, das análises das plantas. Então, por exemplo, a gente utiliza uma técnica chamada cromatografia, e nessa técnica possui vários parâmetros, então a gente elege esses parâmetros como variáveis. Então, estatisticamente, a gente faz uma combinação desses parâmetros, variando os valores, né? Realiza os experimentos com essas combinações e depois analisa a melhor resposta, aquele que obteve o melhor resultado. Então, a nossa proposta é ficar mais tempo planejando e analisando os dados do que no laboratório, num ambiente insalubre. É sempre importante realizar essas análises desses extratos para a gente. Muitas vezes a espécie medicinal ela é parecida com uma outra espécie, que não é aquela. E esse tipo de análise a gente consegue então determinar quais são as substâncias presentes na planta e com isso relacionar com a espécie realmente que dá atividade.
nós esperamos que esses métodos não poluentes sejam adotados por laboratórios, né, para que então reduza ou elimine a geração de resíduos no estudo desses fitoterápicos, principalmente nas análises de rotina como controle de qualidade. E depois de um sábado chuvoso e com céu fechado, a semana começou com sol e temperaturas amenas na maior parte do estado. Vamos ver então como fica o tempo nos próximos dias com o meteorologista do IPMET, José Carlos Figueiredo. Não há previsão de chuva nesse período. A massa de ar frio e seco que está predominando sobre o estado, a partir de amanhã ela começa a enfraquecer. Ou seja, até quarta-feira já não está mais predominando, mas mesmo assim não há previsão de chuvas. Em relação às temperaturas, hoje que deu temperatura mínima em torno de 10 graus, já para amanhã entre 12 e 13 graus bem cedo, à tarde vai ficar em torno de 25 graus e a partir de quarta-feira vão subindo gradativamente. Para se ter uma ideia, na sexta-feira já é esperado que a temperatura máxima chegue a 30 graus, enquanto a menor, que essa semana começou com 10, até sexta-feira ela será de 18 graus. Então é um aumento considerável nos dois valores, tanto da mínima quanto da máxima. A massa de ar frio e seco atua em grande parte do estado, mas ainda tem muitas nuvens nos extremos leste e sul. Nestas regiões, chuvas rápidas não estão descartadas até esta terça-feira. Em Bauru, a segunda foi de sol e ventos com velocidade de até 33 km por hora. Neste momento, eles sopram a 16 km por hora. A umidade do ar está em 52%. Hoje, os termômetros variaram entre 9 e 24 graus. Para amanhã, a mínima prevista é de 13 e a máxima de 27 graus. Nesta semana, no Conexão Unesp, a gente inicia uma série em que convidamos professores especialistas para analisarem temas fundamentais para o entendimento e o desenvolvimento do país. Neste primeiro vídeo, a professora Rita de Cássia Biazon, da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp em Franca, fala sobre corrupção. Ela, que coordena o Centro de Estudos e Pesquisas sobre a Corrupção da Unesp, avalia a abordagem que o assunto deve ter pelos candidatos à presidência do Brasil. Rita fala ainda sobre a autonomia da Operação Lava Jato após a eleição e também elenca os pontos prioritários que o futuro presidente deve ter como meta para combater o problema. Vamos acompanhar. Uma questão que tem sido debatida é em que medida a corrupção vai estar presente na campanha dos candidatos à presidência. Tendo em vista o panorama econômico que o Brasil vive, a corrupção vai ser um tema secundário, por dois motivos. Primeiro, pela própria questão da realidade. Nós temos uma reforma da Previdência em curso, que vai tomar muito dos debates. Nós temos uma questão de segurança, combate à violência, uma questão econômica, a retomada do crescimento. Então, você tem vários aspectos e várias questões muito importantes que vão dominar o debate dos presidenciáveis. E a corrupção entra tem uma dificuldade, porque dos 13 candidatos, pelo menos 10 têm processos no judiciário. Um deles tem 70 processos em curso, obviamente que não foi julgado, portanto ele pode ser um candidato, mas enfim, você não tem ninguém que esteja isento desse comprometimento real com a corrupção. Então, todos eles, de alguma forma, respondem a algum processo, e isso vai ser usado pelos adversários, aí sim, durante os debates. Mas como eixo de preocupação, como ponto de preocupação, eu acredito que somente um partido irá apresentar isso, que é um partido que não tem nenhum envolvimento. Isso daí pode definir uma outra questão, que é
como fica, já que a corrupção não é um aspecto prioritário, como ficam as ações da Operação Lava Jato, da Polícia Federal? É possível ter algum grau de interferência? Eu não acredito. Por quê? Essas operações já têm uma autonomia, elas têm uma vida própria, que dificilmente o candidato que venha vencer vai conseguir criar obstáculos para que ela prossiga. Não é esse o perfil das operações. As operações têm autonomia e, de alguma forma, o fato de você ter uma polícia, um judiciário muito presente, então ela vai ter autonomia. Em relação à judicialização da política, que é isso que está sendo debatido, ela não compromete a corrupção, porque a judicialização, na verdade, incide sobre resoluções no judiciário, no legislativo e no executivo. Então, o meu temor é que o judiciário cada vez mais legisle em nome de um Congresso Nacional. Acho que esse é o grande perigo em relação ao judiciário hoje. Esse fenômeno da judicialização da política, ou politização do judiciário, pode trazer uma dificuldade de separação, ou seja, que o judiciário volte às atividades que lhe são de competência e deixe de interferir no legislativo, principalmente. O que eu espero em termos de combate à corrupção do próximo governo? Eu acredito que há 4 pontos que são prioritários. Primeiro, é a aprovação da nova lei de licitações, essa PL 6814 de 2017, ela está para ser votada. E ela é muito importante, porque ela modifica uma série de procedimentos na Lei 866, que é a Lei de Licitações, e que tem dado abertura para todas essas questões de superfaturamento, de fraude junto aos processos de compras de produtos e serviços, conhecido como licitações. Uma outra questão é a aprovação das regras de compliance dos partidos políticos. Já foi aprovado na CCJ do Senado e deve seguir para a Câmara dos Deputados. Isso daí é muito importante porque você passa a responsabilizar os partidos por atos de corrupção. Então, se entende que os partidos são pessoa jurídica e, portanto, ele responde a processos como pessoa jurídica. Isso é muito importante, é um avanço muito interessante. E um terceiro ponto, eu diria que é ampliar a transparência nas contas públicas. Ainda nós temos um grau de opacidade muito elevado nas contas públicas brasileiras. E um quarto é que você tenha ações de maior probidade, né? Você tenha um governo menos envolvidos com questões de repasse de recursos, de mensalões. Eu acho que se nós conseguirmos desses 4 pontos, pelo menos 3, eu acho que nós teremos um grande avanço em relação à corrupção no Brasil. O Unesp Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e eu te vejo amanhã. Acompanhe a TV Unesp também pelo site e pelas redes sociais. Tchau, tchau. We'll be right back.